Meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada, aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a este Pai misericordioso, a este Pai amoroso, a este Pai de infinita justiça. Agradecemos a Deus, em especial, pela dádiva da vida, por mais esta oportunidade que o Senhor da vida nos concedeu de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico. É preciso agradecer constantemente a Deus que nos deixa constantemente estas portas abertas para o arrependimento, para trabalharmos a nossa melhoria, para trabalharmos a nossa iluminação, para trabalharmos aquilo que nós conhecemos com o nome de salvação. E conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15º, que tem como título Fora da caridade não há salvação, mas especificamente no item 5, não alcançaremos esta salvação a não ser por um único caminho que se chama caridade. Caridade e humildade, conforme os espíritos amigos nos dizem, eis o único caminho para alcançarmos a salvação. Não é através de uma religião, mas da prática verdadeira da caridade, conforme nos ensinou Jesus de Nazaré. E é exatamente por isto que agradecemos Jesus de Nazaré, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, exemplificados, conforme nós encontramos lá na questão de O Livro dos Espíritos, 886, que nos fala sobre a caridade segundo Jesus, que Jesus nos fala acerca daquela necessidade de sermos bons, aquela necessidade de praticarmos a indulgência e aquela necessidade de praticarmos o perdão. E agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês, estas dezenas e dezenas de companheiros que constantemente se esforçam para estarmos aqui juntos nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, estudando estes ensinamentos belíssimos do Cristo à luz da doutrina espírita. Então hoje aqui nos encontramos fraternalmente para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, em que Emmanuel nos traz aqui reflexões profundas acerca da liberdade em Cristo, o capítulo de número 24, que tem esse título, Liberdade em Cristo. Será que estamos realmente nos esforçando para alcançarmos aquela liberdade sobre a qual Jesus nos falou, que teríamos e que temos a necessidade de conhecermos para alcançarmos a liberdade, ou seja, conhecermos a verdade para alcançarmos a liberdade, alcançarmos esta liberdade das trevas da ignorância, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos mais uma leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria de Carlos Bacelli, em parceria com o espírito Irmão José, que fala sobre perdão. E hoje a mensagem também é a mensagem de número 24, que tem como título Perdão Adiado. E Irmão José nos fala da seguinte maneira sobre este adiar o perdão. Será que é uma boa escolha quando deixamos para o futuro, quando deixamos para amanhã a prática do perdão? Então ele nos diz o seguinte: perdão adiado significa inibir-se nos próprios passos
em demanda ao porvir. Então, o perdão adiado significa prejuízo, prejuízo na nossa marcha em relação aos nossos próprios passos, nesta demanda do porvir. E aí ele acrescenta que problema não equacionado agora é problema com o qual dormirás hoje e acordarás amanhã, permanecendo na expectativa de que o soluciones. Então, se nós não resolvemos um problema hoje, nós dormiremos com ele hoje, acordaremos com ele amanhã, naquela expectativa de resolvermos aquele problema. Então, conforme diz naquele dito popular, não deixeis para amanhã aquilo que você pode resolver hoje, que você tem a oportunidade de resolver hoje. E ainda, irmão José acrescenta que ninguém realmente avança deixando questões pendentes na retaguarda. Então, se pretendemos realmente nos iluminar, se realmente pretendemos e queremos, e com certeza todos nós um dia alcançaremos aquela condição de espíritos iluminados, aquela condição de angelitude, sem sombra de dúvida que precisamos resolver toda e qualquer questão pendente na nossa vida, porque realmente ninguém conseguirá avançar deixando questões pendentes para trás. E ainda ele acrescenta que há espírito que retorna à Terra sob nova existência de luta em função de um único problema, em que não se empenhou o suficiente para solucionar, quando então dispunha de todas as facilidades para tanto. Ou seja, ele reforçando aqui aquela necessidade de não deixarmos para amanhã o que nós podemos resolver hoje, porque senão amanhã, no futuro, nós teremos que retornar ao corpo físico, às vezes para solucionar apenas aquele problema que tivemos a oportunidade de solucionar e fomos adiando, conforme ele diz aqui, uma nova existência em função de solucionar um único problema que não foi solucionado. E aí ele faz um questionamento: de que vale, do que te vale criar asas tendo chumbo nos pés? Do que adianta nós querermos criar asas enquanto temos um monte de pendências a serem resolvidas, que são estes chumbos em nossos pés? Não alçaremos voos mais altos com estes chumbos em nossos pés, conforme ele usa aqui simbolicamente. E aí, irmão José encerra dizendo o seguinte: uma única voz. Prestemos bastante atenção nesta frase de irmão José, quando ele diz que uma única voz que sobre a terra se refira ao teu nome com mágoa será o suficiente para te impedir o acesso a qualquer pedaço de céu que estejas a pleitear. Então, qualquer uma voz, uma única voz, aqui sobre a terra, que se refira ao nosso nome com alguma mágoa, essa única voz impedirá acesso aos mundos iluminados, aos mundos superiores de qualquer um de nós que tenhamos deixado estas pendências para trás. Então é preciso resolvermos estas pendências, e esta lição de irmão José se encaixa perfeitamente com esta mensagem, com este capítulo de Emmanuel, neste livro Palavras de Vida Eterna, que começamos agora as reflexões deste capítulo 24, Liberdade em Cristo. Ou seja, esta liberdade em Cristo, ela acontecerá
quando nós solucionarmos os nossos problemas, quando nós tirarmos estes chumbos dos nossos pés. E aí, Emmanuel traz no início desta frase, para esta reflexão, palavras de Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, quando Paulo escreveu da seguinte maneira: estáis, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, aqui então Paulo lembra aos Gálatas para que eles continuassem firmes na liberdade que o Cristo havia indicado para todos nós, para todos eles e para todos nós, e que nós não mais voltássemos ao jugo da escravidão, da ignorância. Então Emmanuel, com base nessas palavras de Paulo, ele começa as reflexões nos chamando a atenção da seguinte maneira: meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção sobre as algemas da ignorância e da crueldade, que Jesus veio nos mostrar o caminho para que pudéssemos sair. Jesus, né, desta forma, nos libertando dessas algemas da ignorância e da crueldade. E Emmanuel acrescenta ainda: não lhe enxergamos qualquer traços de rebeldia em momento algum. Então aqui Emmanuel, para embasar esta afirmativa que Jesus veio nos libertar das algemas da ignorância, ele cita algumas situações de comportamento de Jesus, onde ele não demonstrou em momento algum qualquer traço de rebeldia em relação às leis divinas. E ele acrescenta ainda que através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Então aqui ele nos chama a atenção que Jesus em todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso às vontades de Deus. E ainda acrescenta Emmanuel em relação à missão de Jesus aqui na Terra, que ele começa a sua missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Será que nós, por mais que nós busquemos na nossa consciência, busquemos através da nossa inteligência, que ainda não é tão aguçada, tão avançada, tão aberta, será que nós conseguimos imaginar, pelo menos mais próximo, de onde Jesus veio? Nós sabemos que foi de mundos muito superiores, que veio de esferas muito superiores a esta em que nós nos encontramos, mas por mais que avançarmos na nossa imaginação, sem sombra de dúvida, eu particularmente me sinto desta forma, que por mais que eu avance, por mais que avancemos, nós iremos ficar muito aquém daquele ambiente de onde Jesus veio para nos auxiliar, conforme Emmanuel nos fala aqui, começa a sua missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto de uma manjedoura. E ainda ele diz que Jesus nos mostrando este caminho da liberdade, em momento algum exibe, ou seja, não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua família, a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, porque Jesus, como nós sabemos, teve uma vida muito simples, ali junto com José e Maria, José na carpintaria e Maria cuidando dos afazeres domésticos. E ainda ele diz que teve uma vida simples, não obstante a luz sublime com que suspira o nível intelectual dos doutores de sua época,
que supera o nível intelectual dos doutores da sua época. Então Jesus, ali naquela simplicidade, em momento algum, quis demonstrar aos outros a sua inteligência, mesmo naquele momento, como nós encontramos nos relatos, quando ele, com 12 anos, estava ali no templo discutindo com os doutores da lei sobre a vida, sobre as coisas comuns da vida. Ele estava agindo ali com simplicidade, em nenhum momento querendo demonstrar a sua superioridade, a sua luminosidade. Ainda ele diz que Jesus inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Então Jesus, em momento algum, impôs aos doutores, aos inteligentes, aos intelectuais daquela época a sua doutrina. Não, de forma alguma. Ele convidou aqueles simples, conforme ele cita aqui, os pescadores, que era muito mais fácil digamos assim, eles auxiliarem Jesus do que os intelectuais daquela época, auxiliarem Jesus na semeadura da Boa Nova. E ainda Emmanuel nos fala da seguinte maneira: fascinando as multidões, ele ainda falando sobre Jesus, nos trazendo esta liberdade das trevas da ignorância, que Jesus, fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes provoca qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. E ainda Emmanuel acrescenta que Jesus não impôs em momento algum aquela grandeza única, impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Ou seja, então as pessoas daquela época queriam que Jesus aceitasse uma coroa de rei, que ele impusesse o seu poder e dominasse e livrasse ou libertasse aquele povo do jugo romano. Mas Jesus não aceitou, porque a missão dele não era esta, não era para libertar fisicamente, mas a liberdade espiritual. E ainda Emmanuel acrescenta que observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhes aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe ao invés disso dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, conforme nós encontramos nas anotações dos evangelistas, quando Jesus foi questionado se era lícito pagar imposto à coroa romana, e aí Jesus responde a eles e a todos nós: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, cumpra com os seus deveres, não se rebele contra aqueles que estão hoje no comando, cumpra com as suas tarefas, cumpra com a sua missão, seja honesto. E ainda Emmanuel nos diz que Jesus sabia que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, porque Judas, conforme nós temos os registros através dos evangelhos, aquela chamada traição, Judas fez tudo aquilo com ambição política, porque ele achava que Jesus ia reagir, ia tomar o poder à força. Então ele diz que Judas fez tudo aquilo por ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime, contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Então aqui nos chama a atenção que mesmo assim, Jesus, sabendo de tudo isso, dos conchavos políticos que Judas estava tramando para, de uma certa forma, tomar o poder por ambição política, mesmo assim ele não expulsa Judas ali do seu círculo mais íntimo.
E ainda ele diz sobre Simão Pedro: não ignora Jesus que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o enganará diante do mundo, que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso, não se exaspera por isto e ajuda-o cada vez mais. E ainda ele diz da seguinte maneira sobre Jesus, que ele, Jesus, que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. E por último, Emmanuel, encerrando estas reflexões acerca da liberdade em Jesus, da liberdade com Jesus, da liberdade em Cristo, ele diz o seguinte no último parágrafo deste belíssimo capítulo: reflitamos, pois, meus irmãos, reflitamos que a liberdade, segundo o Cristo, não é abuso da faculdade de raciocinar. Prestemos atenção nestas afirmativas de Emmanuel que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos. Então, a liberdade com Jesus, a liberdade segundo Cristo, exatamente esta busca constante da felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o abuso, ou melhor, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício e o abuso de outras pessoas, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Então esta é a liberdade com Jesus, esta busca constante da felicidade de obedecer à lei de Deus, a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, de obedecer e praticar nas menores atitudes do nosso dia a dia. Reflitamos, meus irmãos, reflitamos sobre isto e, acima de tudo, nos esforcemos para colocarmos a mão na charrua, conforme nos fala Jesus, nos conclama Jesus, a mão no arado, e possamos seguir adiante, realizando em nós a transformação tão urgente e necessária para alcançarmos esta liberdade em Cristo. Muito obrigado a todos, um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Paz conosco sempre.